Eu já vi um pessoal por aí falando que eu devo aplicar altas doses de calcário, não importa a situação, não importa o tipo de solo, que calcário não faz mal. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar uma situação clara onde o calcário foi prejudicial e a gente vai mostrar a análise de solo e os porquês também que a gente deve evitar práticas como aplicação de calcário quando não tenho necessidade. Então, se você tem interesse nesse tema, fique comigo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, uma situação onde o produtor teve problema com a aplicação de calcário. Vou explicar os porquês e detalhes também para vocês. É uma situação real, então eu vou contextualizar essa situação real para que você consiga entender um pouquinho, beleza? Então era uma área de plantio de pimentão, mas assim, não é só pimentão, vai servir para qualquer cultura agrícola, soja, milho, feijão, trigo, frutíferas, enfim, a gente está contextualizando a situação com o pimentão. Alta produtividade e também uma estufa de 1.100 metros quadrados, ele tinha ali 15 ruas com 38 metros de comprimento, uma faixa de aplicação de fertilizantes e de corretivos de 1 metro. Vocês estão vendo a foto aqui abaixo, ele tem a linha de fertirrigação, então ele aplicou o calcário aproximadamente 1 metro, né, nessa linha de largura. E o que ele fez? 10 quilos de esterco de gado por metro linear no plantio, que é algo que pode ser utilizado, mas desde que tenha certo critério. Ele fazia fertirrigação 3 vezes por semana, que é mais ou menos o que a gente indica. Tem alguns produtores que trabalham conosco que fazem fertirrigação, e aí eles preferem fazer dia sim, dia não, mas o mínimo para fertirrigação seria 3 vezes por semana, e dá para fazer um cronograma nutricional bem bom com 3 vezes por semana a aplicação. E também ele estava jogando produtos em excesso, então ele tinha uma empresa lá que dava assistência técnica comercial. Eu sempre falo para quem nos acompanha aqui, quer ter o cara que vai trabalhar contigo, que vende o produto, que é da parte comercial, eu acho ótimo. Tem excelentes profissionais de engenheiros agrônomos com muito conhecimento no mercado da parte comercial. Tenha. Mas, se possível, também contrate uma consultoria que seja técnica, que consiga fazer o contraponto do que você está utilizando. Porque aí ele acaba jogando muito produto e isso acaba desequilibrando o solo. Quem me acompanha aqui no YouTube há mais tempo sabe que eu sempre falo sobre essa questão de equilíbrio do solo. E é fundamental, não adianta ter muito de um nutriente, pouco de outro, ou jogar muito de um determinado produto e acabar ocasionando uma deficiência do outro. Isso pode ser muito ruim. Fez o plantio aqui em janeiro e durante esse ciclo ele notou que as plantas não estavam se desenvolvendo direito, tinha algumas plantas maiores, outras menores. Já tem algumas fotos aqui para eu mostrar para vocês. E também as plantas amareladas. Então, uma ideia dele não foi orientação lá da empresa que vendeu os produtos, mas ele teve a ideia de jogar o calcário. E o calcário ele é muito bom. A gente sempre fala isso, que é um produto barato, tem um custo-benefício muito bom pelo que ele pode entregar. Corrigir solo ácido, elevar pH, né, aumentar a saturação de cálcio, de magnésio, equilibrar novamente esse solo, neutralizar alumínio tóxico que porventura possa ter nesse solo. Só que quando eu coloco excesso de calcário é muito prejudicial, porque não tem nenhum produto para reduzir a alcalinidade. Ao contrário, eu tenho um produto para aumentar o pH, para reduzir a acidez, mas para reduzir a alcalinidade é muito complicado. Tem algumas técnicas aí, a utilização de produtos, um sulfato de amônio, até enxofre elementar, mas não é especificamente para isso e pode ser um pouco perigoso. Aplicação de 40 quilos de calcário calcítico por rua, 40 quilos, se a gente for converter ali, dá praticamente 1 quilo por metro linear. Isso vai se transformar em uma dose por hectare de praticamente 10 toneladas por hectare. E isso aqui a gente não viu acontecer apenas uma vez, isso aqui acontece com certa frequência. Em áreas de grãos, de abertura, isso acontece bastante. O produtor ele tem uma área para plantar milho, e aí ele joga 10, 12 toneladas por hectare de calcário, ele tem um solo que é mais arenoso, que não suporta uma dosagem tão alta, e aí quando ele estabelece essa cultura, ele tem um desenvolvimento fraco, tem um desenvolvimento atrasado, e vai ver, no final das contas, ele está com uma deficiência ou de micronutrientes ou de algum outro macronutriente, como é o caso do potássio, justamente pelo desequilíbrio que ocasiona jogando excesso de calcário. Então, vocês estão vendo aqui a análise de solo.
Prestem atenção aqui em alguns dados, isso que eu chamo a atenção e mostro para vocês. A saturação de base, então quanto que eu tenho de bases nesse meu solo? De cálcio, de magnésio, de potássio. O ideal aqui é manter em torno de 80%. Eu já tenho uma saturação de bases muito alta, ó, 92%. Eu tenho 67% de saturação de cálcio, 20% de saturação de magnésio e 3% de saturação de potássio. Não está muito desequilibrado, não. Agora, o que acontece quando eu tenho um solo já nessa situação, com 92% de saturação de bases, e eu coloco 10 toneladas por hectare de um calcário calcítico? A minha tendência é elevar muito mais o cálcio, perfeito? E aí eu posso ter uma indisponibilidade tanto do magnésio como também do potássio, porque eu elevei muito o cálcio e ocasiono desequilíbrio pelo excesso que eu estou aplicando. Nessa situação, veja que ele não precisava jogar calcário. O que ele poderia fazer aqui? Depois nós conversamos com ele. Era um reequilíbrio nutricional entre nitrogênio, potássio, reduzir doses de alguns produtos, manter doses de alguns outros, e aí com esse reequilíbrio nutricional no solo, ele iria conseguir destravar essas plantas. Mas aí acabou ocasionando, olha só pessoal, como que ficou. Então vocês estão vendo já uma área aplicado o calcário calcítico, e a gente consegue notar, primeiro, plantas irregulares, né? Vocês estão vendo plantas maiores, plantas menores. Aqui vocês estão vendo algumas deficiências nutricionais, já muito provavelmente uma deficiência de magnésio aqui, também algumas outras cloroses, que provavelmente é uma deficiência de micronutrientes, de um zinco, por exemplo. Porque quando você eleva muito o pH, o que acontece? Você diminui a disponibilidade de micronutrientes. Isso aqui é problemático. E ele tinha uma outra área, veja que ele estava notando em algumas plantas os sintomas, mas não é que a lavoura dele não estava completamente ruim, porque essa área não foi aplicada do calcário. Veja que aqui na frente até tem algumas plantas menores, né? Nessa foto não dá para ver tão bem, mas ele tinha algumas plantas menores, não era em toda a área, algumas plantas com desenvolvimento até que adequado. Dá para melhorar, obviamente, essa parte nutricional, mas não era um problema extremamente crítico. E aí vocês estão vendo uma outra área onde foi aplicada essa dose de 10 toneladas por hectare de calcário. Então a gente tem aqui mais ou menos um sem calcário e um com calcário. Como é que fica a diferença? É muito notório. E isso vem pela elevação do pH em excesso, pelo desequilíbrio, principalmente dos nutrientes no solo. Eventualmente aqui ocorreu em algumas plantas uma deficiência de magnésio, muito provavelmente que era um calcário calcítico, e uma deficiência também de micronutrientes. Então isso aqui é uma situação que pode ser evitado. Mas como que pode ser evitado, Jonathan? Eu sempre falo aqui no canal e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. O calcário só se faz a partir de uma análise de solo. Nunca é feito calcário sem análise de solo e sem saber se eu preciso fazer também calcário para aquela cultura agrícola. Você tem culturas que são muito exigentes, estão cada vez mais exigentes. Eu pego o caso da soja. Há um tempo atrás a gente recomendava uma saturação de bases-alvo de 60%. Com as novas cultivares, com a nova tecnologia genética, hoje em dia a gente busca uma saturação de base de pelo menos 70%. Tem algumas outras culturas que são muito mais rústicas, como o caso de uma mandioca, cultura florestal, alguns tipos de pastagem de baixa e média tecnologia que nós conseguimos trabalhar tranquilamente com 60%, 55%, 60% de saturação de base sem maiores problemas. Mas agora, uma questão de análise. Ver o que está precisando, ver o que de fato é necessário para aquelas áreas. Pimentão, eu devo destacar, é uma cultura de alta exigência nutricional. Porém, o excesso é muito prejudicial, mesmo para culturas de alta exigência nutricional. Então, o que aconteceu aqui do ponto de vista técnico? Primeiro, muito calcário, né? Não era necessário nem calcário, como vocês viram pela análise de solo, e muito menos calcário calcítico. Aí desequilibrou ainda mais esse solo. A adubação aqui em excesso também pode ser prejudicial. Nesse caso ele estava jogando muito produto, o ideal era reduzir, reequilibrar, né? Alguns reduzir, outros manter, para não fazer essa aplicação excessiva, porque inclusive você pode aumentar a salinidade do solo, você pode trazer alguns outros problemas. A inibição de absorção de micronutrientes, tem um outro vídeo aqui no canal que eu gravei já falando sobre isso, sobre o excesso de um nutriente que acaba prejudicando a absorção de outro. Então, se a gente se lembrar, nós vamos colocar aqui no card
ou vamos colocar aqui na descrição desse vídeo para você assistir também. E o comprometimento da absorção de potássio, que é principalmente como vocês viram aqui, já estava no ciclo reprodutivo, enchendo ali o pimentão, aumentando o tamanho do fruto, e aí o que acontece? Precisa de muito potássio nessa época, para translocação de açúcares, para abertura e fechamento de estômago. Geralmente no período reprodutivo dessas culturas é quando a gente precisa de mais potássio. E aí você coloca um monte de cálcio, inibe a absorção de potássio e você tem esses problemas. E também pode ocorrer a formação de fosfato tricálcico. O que é isso, Jota? Quando você joga muito calcário, sem necessidade, ele pode se unir aqui o fósforo que está na fração lábil do solo, fósforo disponível para a planta, e formar o chamado fosfato tricálcico, que é insolúvel ou indisponível para a planta, principalmente se você aplicar um fertilizante fosfatado ali de alta solubilidade. Se tiver também esse fertilizante fosfatado de alta solubilidade, o calcário e esse produto em contato, ele indisponibiliza o fósforo. Não é que ele nunca mais vai se tornar disponível. Ele fica, mas leva um tempo. Então você pode ser que a planta esteja precisando de fósforo naquele momento, porém não consegue absorver por causa da formação desse fosfato insolúvel que a planta não tem absorção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo o que você achou também. E como sempre, se você precisar do nosso acompanhamento, da nossa consultoria personalizada, aí para a sua área, para o plantio, né, na parte de fertilidade do solo, tem vários estudos de casos de produtores que já trabalharam conosco. Aqui abaixo você vai encontrar um link, tá? Onde você pode pedir a sua recomendação de adubação, você pode pedir também o seu acompanhamento. Só nos chamar lá no WhatsApp, beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro e tchau, tchau!